Fala galera, tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais uma aulinha da gente, tá certo? Do nosso curso, aulinha da semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligações químicas, tá galera? Um assunto extremamente importante pra gente, tá bom? No que diz respeito ao estudo da química geral, tá certo? Então, esse assunto de ligações químicas é muito importante, você vai perceber que a gente vai utilizar ele bastante ao longo do ano, tá? Porque é basicamente entendendo as ligações entre os átomos, tá? Que ocorrem nas substâncias, que a gente consegue entender as propriedades das substâncias, tá certo? Então, como a gente vai sempre fazer provas, né, que visam muito a química prática, a química aplicada, tá? Então, entender as propriedades da substância é essencial para a gente. E as propriedades das substâncias estão baseadas basicamente nos tipos das ligações que ocorrem entre elas, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre essas ligações químicas, os tipos de ligações, as características e vai falar um pouquinho da propriedade de alguns compostos lá mais para o final da aula, beleza? Então, vamos embora. Galera, antes da gente falar sobre ligações em si, tá certo? A gente vai criar uma ideia de por que as ligações químicas ocorrem, tá certo? Antes de falar de ligação iônica, covalente e metálica, vamos criar uma ideia, né, de tentar explicar assim, de uma maneira intuitiva o porquê das reações químicas acontecerem, certo? Para isso a gente precisa primeiro entender uma coisa. Existe uma máxima na natureza, né? Uma ideia, digamos assim, que norteia os fenômenos, que é a ideia da estabilidade, certo? Tudo que acontece na natureza, galera, está acontecendo para ficar mais estável, certo? A busca pela estabilidade. Então, se uma reação química ocorre, ela está ocorrendo porque reagentes, ao se transformarem em produtos, eles vão ficar mais estáveis. Se determinado fenômeno natural está acontecendo, é porque aquilo vai ficar mais estável, tá certo? Você na vida, você está sempre buscando essa palavra, né? Estabilidade. Você estuda para passar no vestibular, para fazer um curso, para ter um emprego, ter um salário bom, para ter essa tal de estabilidade, essa tranquilidade, né, que a gente fala. Então, essa ideia de estabilidade é muito forte, tá bom, na natureza, certo? Então, a gente vai partir do princípio de quê? De que tudo na natureza tá acontecendo para ficar mais estável, certo? Essa busca pela estabilidade é que vai nortear os nossos fenômenos, tá certo? Então, partindo dessa ideia, é da busca por estabilidade, a gente percebe que na natureza a grande maioria dos átomos que encontramos, tá certo? Quase todos, basicamente, um ou outro você não observa isso, mas eles aparecem combinados, eles aparecem juntos com outros átomos, tá certo? Formando o que a gente sabe que são as substâncias, beleza? E aí, se a gente tem essa busca pela estabilidade, que é algo que a gente está tomando por base, e a gente tem essa constatação de que átomos aparecem combinados, a gente pode deduzir que os átomos, certo? Eles se combinam, eles se unem para ficar mais estáveis, certo? Como é que átomos se combinam? Eles se combinam fazendo exatamente as ligações químicas, tá certo? Então a gente pode dizer que os átomos se ligam, tá certo? Para ficar cada vez mais estáveis, tá bom? Mas vê só, dentro dessa grande maioria de átomos que a gente conhece na natureza, existe um grupinho de átomos, certo? Que eles aparecem na natureza de maneira isolada. Tá certo? Não são os únicos, mas assim, foram os primeiros átomos a serem observados com essas características, que são o que a gente conhece hoje por gases nobres, aquela turma lá do canto, tá certo? Da tabela, lá do canto direito da tabela, tá bom? Então, gases nobres, eles aparecem isolados, ou seja, eles não precisam se combinar com ninguém para surgirem na natureza. Então, a gente pode deduzir que esses gases nobres, por aparecerem isolados, e como a gente sabe que a busca pela estabilidade é algo que faz os átomos se ligarem, então a gente deduz o seguinte: se eles não estão se ligando com ninguém, tá certo? A gente pode dizer que eles já são estáveis, tá certo? Então, se eles não precisam se ligar com ninguém para aparecerem na natureza, quer dizer que eles já têm uma estabilidade própria, tá bom? Então, a gente pode deduzir que os gases nobres, por si só, eles já apresentam uma estabilidade razoável, uma estabilidade elevada, a ponto de eles não precisarem se ligar com ninguém.
E aí os cientistas pensaram assim, pô, se esses gases nobres, eles já aparecem isolados, eles já são estáveis, o que é que eles têm de mais, tá certo? O que é que eles têm de características em comum, de modo que eles já apresentam essa estabilidade? E aí foi o que a turma foi perceber, que, com exceção do hélio, tá certo? Que é um pouco diferente, todos os outros gases nobres, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, todos eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, certo? Na última camadazinha lá, mais distante do núcleo, com exceção do hélio, todos os gases nobres apresentam esses 8 elétrons na camada de valência. Então, se os gases nobres já são estáveis e todos eles apresentam esses 8 elétrons na camada de valência, é de se imaginar que a presença de 8 elétrons na camada de valência é que confere estabilidade para um determinado átomo. Daí foi que surgiu o que a gente conhece hoje por regra do octeto, certo? Galera, essa regra do octeto é um pouco antiga, tá bom? Hoje em dia a gente sabe que não necessariamente os átomos se estabilizam com 8 elétrons, eles podem se estabilizar com mais, podem se estabilizar com menos, mas esse número 8 de elétrons na camada de valência é que vai nortear a gente no nosso estudo das ligações, certo? Então o que é que a gente pode concluir? A gente pode concluir que os átomos se ligam para ficar mais estáveis e eles alcançam essa estabilidade conseguindo ter 8 elétrons na sua camada de valência, tá certo? Ou seja, os átomos vão se ligar até conseguirem esses 8 elétrons na camada de valência, o que a gente conhece hoje por regra do octeto, tá certo? Ah, como é que esses átomos se ligam, tá certo? Os átomos eles podem fazer basicamente três tipos de ligações, tá certo? Ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas, tá certo? Nessas três ligações a gente vai falar bem sobre a ligação iônica e sobre a ligação covalente, tá? A ligação metálica ela apresenta algumas teorias, tá certo? Que tentam explicar o porquê de metais se ligarem. Elas não são tão simples, mas eu vou apresentar uma para vocês que de todas elas é a mais simples e que vai satisfazer bem o nosso estudo, tá certo? De maneira que eu ia pedir a gente focar bastante nas ligações iônicas e focar bastante nas ligações do quê? Covalente, certo, galera? Vamos lá. Vou falar aqui, começar falando um pouco sobre ligação iônica, tá certo? A ligação iônica, tá certo, galera? É uma ligação que se dá através da doação e do recebimento de elétron. Ela se dá sempre quando eu junto um átomo que quer doar elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência e um átomo que quer receber elétrons, tá certo? Átomos que querem doar elétrons são sempre átomos metálicos, tá, pessoal? Então, metais têm tendências a doar elétrons, perder elétrons. E átomos que querem ganhar elétrons são os átomos dos ametais. Então, toda vez que eu junto um metal com um ametal, tá certo? Lá da tabela periódica, eu tenho o que a gente chama hoje de ligação iônica, certo? Para você entender melhor, vamos ver um exemplo. Por exemplo, ver o sódio. Como a gente viu na aula passada, né, distribuição eletrônica, a distribuição do sódio é 1s1, desculpa, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo, galera? Perceba aqui, ó, o sódio ele termina com 3s1, tá certo? A camada de valência do sódio é a terceira, certo? E ele só tem um elétron na camada de valência. Para o sódio conseguir 8 elétrons na camada de valência, certo? É mais fácil para o sódio ele perder esse elétron dele, tá certo? Perder esse elétronzinho dele e ficar apenas com esses 8 elétronzinhos na camada de valência, tá certo? Você pode pensar assim, ah, professor, mas o sódio, se tem um, ele poderia ganhar 7 e ficar com 8. Bom, isso é verdade, mas o processo que envolver a menor quantidade de elétrons é aquele que de fato vai acontecer. Ou seja, é mais fácil o sódio perder só um ou ganhar 7, certo? Como um elétron é menor do que 7, tá certo? É o processo que envolve menos elétrons. Esse meu átomozinho de sódio, ele vai ter o quê, ó? Tendência de quê? De perder um elétron, tá certo?
Se eu juntar esse sódio com o cloro, perceba que o cloro ele termina a distribuição com 3s2, 3p5, tá certo? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para completar 8, ele precisa só ganhar 1. Ele poderia perder os 7, tudo bem, mas é mais fácil ele ganhar 1. Então eu digo que o cloro ele tem tendências de que de ganhar um elétron. Então vê, o sódio quer ganhar, desculpa, o sódio quer perder um elétron. O cloro quer ganhar um elétron, concorda que eu estou juntando o útil ao agradável, um cara que quer perder e outro cara que quer receber. Toda vez que eu junto um cara que quer perder com um cara que quer receber, eu formo uma ligação iônica, e aí o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter um elétron do sódio, ele passando, tá certo, para o cloro, tranquilo? Quando o sódio perde esse elétron, ele se transforma no que a gente chama de cátion, beleza? Então, espécies positivas são cátions. E quando o cloro ganha um elétron, a gente vai ter o que? Um ânion, beleza? Então, um cátion junto de um ânion, tá certo? Ligando-se através de uma força eletrostática, tá certo? Ó, positivo atraindo negativo, a gente vai ter uma ligação, o que, galera? Uma ligação iônica, tá certo? Então, a gente vai ter aí o nosso cloreto de sódio, tá bom? Formando essa minha ligação iônica. Tranquilo? Belezinha, galera? Então, a gente tem aí cloreto de sódio formando a minha ligação iônica, tá bom? É assim que se dá essa ligação iônica, quando eu junto um cara que quer perder com um cara que quer ganhar. Quando eu junto um metal com um a metal, tá bom? Então, só outro exemplozinho aí, ó. Quando eu vou formar o fluoreto de sódio, mesmo esquema, galera. O sódio tem tendência de perder um elétron, porque o sódio é um metal. O flúor tem uma característica parecida com o cloro, até porque eles são da mesma família, né, halogênios, que é de receber um elétron. Junto um cara que quer perder um elétron com um cara que quer ganhar um elétron, o que é que eu tenho? Tenho uma ligação iônicazinha, tá bom? Então, na figura aí da esquerda, você está tendo um esquemazinho, certo? De transferência de elétron, tá certo? E aqui você tem um gifzinho mostrando mais ou menos como é que seria essa transferência, certo? Então, essa nuvem azul está representando um elétron. Perceba que a bolinha vermelha está perdendo essa nuvem azul para bolinha azul, né? Ou seja, eu tenho um átomo doando o elétron para outro, beleza? Então tá aí ligação iônica através de doação e recebimento de elétron. Pode ser de um elétron, de mais elétrons, tá bom, galera? Ligação covalente. A ligação covalente, ela se dá através do compartilhamento de elétrons, certo? Então, quando você junta dois caras que querem ganhar elétrons, dois ametais, nenhum ametal vai perder elétron para o outro. Como ninguém quer perder elétron para ninguém, eles vão fazer o quê? Vão compartilhar esses elétrons, tá certo? Então, compartilhamento de elétrons é a característica da minha ligação covalente. Como eu disse, quando a gente junta um ametal com outro ametal, eu tenho uma ligação covalente, certo, galera? Por exemplo, ligação covalente entre hidrogênio, tá certo? E o cloro, tá? Hidrogênio é da família 1A, tá certo? Tem um elétron na camada de valência, tá bom? No caso do hidrogênio, galera, ele não vai conseguir ficar com 8 elétrons, tá bom? É impossível porque o hidrogênio ele é bem pequenininho. Para o hidrogênio se estabilizar, ele tem que ter uma camada de valência igual à do hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem um elétron e precisa ganhar outro, ele tem uma tendência de quê? De ganhar um elétron. E se eu juntar ele com cloro, como a gente viu no slide passado, ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Para completar os 8, ele só precisa de mais um, tá bom? Então, eu tenho o hidrogênio que tem a tendência de ganhar um elétron e tem o cloro que tem a tendência também de quê? De ganhar um elétron. Juntei dois átomos que querem ganhar um elétron, eu tenho uma ligação covalente, tá certo? Então, eles vão compartilhar o elétron, galera. Olha para cá, vê. A gente representa essa ligação covalente, tá bom?
ou dessa forma, com essas bolinhas e tipo um círculo ao redor, ou você pode representar por um tracinho, que seria assim, ó. H, um tracinho, Cl. Cada tracinho desse, galera, representa um par de elétrons que está sendo compartilhado, tá bom? Perceba aqui nessa figura que esse elétron aqui, ele pertence tanto a esse cara, certo? Que seria o meu cloro, como pertence a esse cara daqui pequenininho, que é o meu hidrogênio. Então, isso que é o compartilhamento. O elétron tanto é de um átomo, como é de outro, tá certo? Então, esse compartilhamento, ele vai caracterizar o que a gente chama de ligação covalente. Certo, galera? Então, mais um esqueminha aí para vocês, ó. Eu tenho aqui esse GIF, tá vendo, ó? Eu tenho nesse caso aqui são dois átomos, eles vão compartilhar o elétron deles e vão formar a minha ligação química. Perceba que depois que a ligação é formada, os elétrons eles ficam pertencendo às duas nuvens eletrônicas, tanto de um átomo como de outro. E de uma forma um pouco diferente de representar, através de uma nuvem, seria assim, ó. Essa nuvem eletrônica aqui, meio roxa, meio azulada, tá certo? Ela pertence tanto a esse átomo verde, quanto a esse átomo azulzinho, tá certo? Não tem uma transferência de elétrons, tá certo? Eu não tenho cátions nem ânions, tá bom? Eu tenho a formação de uma molécula. Tranquilo? Como é que a gente analisa a tendência, galera? É bem simples. A tendência ela está relacionada com a quantidade de elétrons na camada de valência, tá certo? E a gente viu que a quantidade de elétrons da camada de valência, ela nos indica exatamente a família, tá certo? Que aquele átomo pertence. Lembrando que a gente está falando aqui de átomos das famílias AI, né? Os elementos representativos, que é aqueles que você só precisa saber, tá certo? Aquela turma lá da família B, metade de transição, não precisa se estressar com elas não, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, galera. Família 1A, o átomo tem um elétron na camada de valência, então ele vai ter tendência de perder elétron. Cuidado, tá, galera? Vê só. Quando eu digo tendência de perder elétron, tá bom? Como o elétron é negativo, quando eu quero indicar que um átomo está perdendo elétron, desculpa, quando o átomo ele vai perder elétron, certo? Mais uma vez, quando o átomo ele vai perder o meu elétron, eu digo que ele vai ganhar um sinal positivo. Então, toda vez que você vê isso aqui mais um relacionado a algum átomo, esse sinal positivo dá a ideia de perder um elétron, tá certo? E o sinal negativo vai indicar a tendência de que de ganhar, certo? Um elétron, ou que o átomo perdeu ou que o átomo ganhou. Tranquilo? Então, quando eu digo aqui, ó, que a tendência dos átomos da família 1A é mais um, eu estou dizendo que eles têm tendência a perder um elétron. Porque se ele tem um elétron na camada de valência, ele perde e fica com 8. Se o átomo é da família 2A, a tendência é de ganhar, desculpa, de perder 2 elétrons, certo? Positivo é perder. Se é da 3A, a tendência é de perder 3 elétrons. Na 4A, a gente tem átomos que podem tanto perder 4 como ganhar 4, certo? Dependendo da molécula ou da substância que vai ser formada. Quando eu passo para a família 5A em diante, na 5A, os átomos têm 5 elétrons na camada de valência, para ficar com 8, eles precisam ganhar 3. A 6A, eles precisam ganhar 2 e a 7A precisam ganhar 1. Eu não coloquei aqui os gases nobres, né? Até porque a gente viu agora que eles não têm nem tendência de ganhar nem perder. Tá? Hoje em dia, pessoal, a gente sabe que gases nobres eles fazem sim ligações químicas. Não é comum, mas você pode encontrar alguns gases nobres fazendo ligações químicas. Mas a tendência é que eles não realizem, eles apareçam sozinhos na natureza, tá certo? Quando a gente analisa essa tendência, pessoal, a gente pode prever a formação, a fórmula molecular, tá certo? A estrutura de algumas substâncias, tá certo? E eu vou mostrar isso para vocês aqui de uma maneira bem simples, tá? Vê só. Deixa eu puxar aqui para o quadro da gente. Por exemplo, isso aqui você talvez não vá precisar muito, porque a tendência das provas de hoje é sempre mostrar para vocês quais são
as fórmulas das substâncias em questão. Porém, se for necessário, a gente faz desse jeito. Por exemplo, se eu quiser escrever a fórmula do cloreto de cálcio, um exemplo para vocês. Como é que eu faria isso? Escrever a fórmula do cloreto de cálcio. Bom, galera, se é a fórmula do cloreto de cálcio, eu quero juntar o quê? Um cloro e um cálcio, né? O cálcio, a gente viu que ele é da família 2A. E o cloro, ele é da família 7A, certo? Se o cálcio é da família 2A, é porque ele tem tendência de perder 2 elétrons. Se o cloro é da família 7A, ele tem tendência de ganhar um elétron. Logo, galera, se eu juntar um cloro com cálcio, o cloro com o cálcio, como é que a gente forma essa substância? Primeiro que a ligação vai ser única, né? Porque eu tenho um cara que quer perder e outro cara que quer ganhar elétrons. A gente faz bem simples assim, ó. Você coloca aqui a tendência do átomo em cima dele, ó. Mais 2 e, desculpa, menos 1. Regrinha prática. E aí você faz o seguinte, ó. Esse 2 vem para cá e esse 1 vem aqui para baixo. E aí eu tenho a substância CaCl2, tá certo? Quando a atomicidade, certo, do elemento é 1, a gente não escreve, né? Então não precisa colocar Cl1, desculpa, Ca1Cl2, eu deixo só CaCl. Massa, galera? Então, de uma maneira bem simples, a gente pode fazer isso. Deixa eu pegar outro exemplo. Se eu quiser pegar aqui, ó, o cloreto, só um minuto. Se eu quiser aqui pegar o cloreto, ó, botar cloreto não, vou botar fluoreto. Se eu quiser pegar o fluoreto de alumínio, como é que você diria a fórmula desse cara daí? Seria assim, ó. Eu tenho aqui o alumínio, tá bom? Que é da família 3A. E tenho aqui o flúor, que é da família 7A. Deixa eu botar só em algarismo romano para ficar melhor. 3A e a família 7A. Se o alumínio é da 3A, a gente viu que a tendência é de perder 3 elétrons, certo? Se o flúor é da 7A, para ficar com 8, ele tem que ganhar um elétron. Ou seja, se eu quiser juntar flúor com alumínio para formar uma substância estável, quem seria essa minha substância? Lembra, né? Coloco aqui em cima a tendência de um, tendência do outro. O 3 do alumínio vem aqui para baixo do flúor e o 1 do flúor vem aqui para baixo do alumínio. Só que esse 1 aí eu não preciso escrever, tá certo? Então vai ficar assim, AlF3. Tranquilo? Mais um exemplozinho aí pra gente. Se eu quiser pegar aqui e escrever o sulfeto de alumínio, certo? Alumínio. O sulfeto de alumínio, tá, galera? Se você ainda está na dúvida da nomenclatura, pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre nomenclaturas logo em breve. Mas o sulfeto de alumínio é uma substância, tá certo, feita por alumínio e enxofre. Então, o alumínio é da família 3A. O enxofre é da família 6A. Se o alumínio é da família 3A, a tendência dele é de perder 3 elétrons.
Se o enxofre é da família 6A, a tendência é de ganhar 2 elétrons. Então, se eu junto esses caras, beleza? Eu vou ter aqui, ó, Al, enxofre, tendência de um, tendência do outro. O 3 do alumínio vem para baixo do enxofre e o 2 do enxofre vem para baixo do alumínio, tendo aqui o meu Al2S3, certo? Então, com essas tendênciazinhas relativas aos átomos que você consegue identificar pela família, a gente consegue prever quais são as fórmulas das substâncias estáveis que são formadas por esses elementozinhos daí, tá bom? Mas como eu disse para você, geralmente nas provas a gente tem as questões já dando para a gente, tá certo? A forma molecular, beleza? Ou a combinação, a proporção com que os átomos se combinam, e a gente não precisa ter muita preocupação com isso não. Mas caso seja perguntado, certo? Não seja dado, na verdade, você tem aí essa forma de encontrar, tá bom? Então vamos lá. Vamos para agora a nossa ligação metálica, galera. A ligação metálica, o próprio nome já está falando, tá certo? É uma ligação entre metais. Como é que ela se dá? Ela se dá através de uma espécie, um tipo de compartilhamento de elétrons, certo? Só que é um compartilhamento um tanto quanto mais complexo do que aquele da ligação covalente, certo? De maneira tal que as literaturas falam desse compartilhamento como um deslocamento de elétrons. A gente diz que os elétrons são deslocados na estrutura, tá bom? Então a gente tem aí um, uma ligação metálica, como o nome já diz, formada por metais, né, entre dois metais, e através de um deslocamento de elétrons. A teoria que hoje melhor explica de maneira simples, digamos assim, a ligação metálica é a teoria do mar de elétrons. A gente diz que um metal, tá certo? A ligação metálica, ela é formada, tá bom? Através do deslocamento de elétrons, onde você tem aqui, ó, vários cátions metálicos, certo? Vários metalzinhos que perderam seu elétron. E esses elétrons que foram perdidos por esses metais, eles ficam ao redor da estrutura cristalina, certo? Do metal, o retículo cristalino daquele metal, de maneira que todos os elétrons pertencem a todos os átomos, tá bom? Eu sei que é um pouco estranho de entender, certo? Mas é como se eu tivesse vários núcleos de metais, certo? Vários cátions metálicos organizados bem bonitinho no espaço, com uma estrutura bem fixa. E ao redor desses cátions metálicos, os elétrons ficassem rodeando eles, certo? Semelhante a um mar de elétrons, certo? Vários elétrons ao redor da estrutura. Tá bom, galera? A gente não vai adentrar muito na teoria da ligação metálica, porque ela, de todas, é a mais complexazinha. Não é simples de entender, mas vendo que esses metais se ligam através de uma espécie de mar de elétrons, vai ser suficiente para o entendimento da gente, tá certo? Em relação às propriedades dos metais, tá bom, galera? Então, toda vez que você ouvir falar de ligação metálica, lembre desse termo, né? O mar de elétrons, tá bom? Como é que várias cargas positivas ficam uma do lado da outra? Era de se esperar que elas se repelissem, né? Elas ficam do lado da outra porque existem vários elétrons ao redor que estabilizam esta estrutura, que compensam essa repulsão, gerando assim uma estrutura estável. Certo, galera? Então, vê só. Entender como as ligações químicas ocorrem é legal, é massa, tá certo? Entender que uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação metálica é interessante. Mas melhor ainda, e que vai ser mais útil para a gente, é entender as propriedades dos compostos que são derivadas dessas ligações. Tá? Então eu vou falar agora aqui nesse final de aula de algumas propriedades dos compostos que têm aqueles tipos de ligações. Por exemplo, compostos que têm ligações iônicas entre si, cátions e ânions, são chamados de ligação compostos iônicos, né? O próprio nome já diz. Beleza? Então eu tenho aqui compostos iônicos, eles são sólidos em condições normais, tá certo?
Ou seja, se você pegar um composto iônico na temperatura e pressão ambiente, todos eles são sólidos. Ou seja, eles têm elevados pontos de fusão e de ebulição. 600, 700, milhares de graus Celsius, tá bom? Guarda isso daqui, tá? Eles são duros e quebradiços, tá certo? Ou seja, se você gerar um impacto no composto iônico, ele se quebra, certo? E eles são duros, tá? Duro é outra coisa que você deve estar pensando aí, tá bom, galera? A gente usa o termo duro para estruturas que não quebram, né? Mas na verdade está errado, tá bom? Dureza é outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? Compostos iônicos, preste atenção nessa característica, galera. Eles só conduzem corrente elétrica quando são fundidos ou estão em solução aquosa. Lembra que para poder conduzir corrente elétrica, os íons têm que se mover, tá certo? Quando o composto está sólido, os íons estão todos presos, então eles não conseguem ter essa mobilidade. Como é que você faz para gerar mobilidade? Ou você coloca dentro da água para os íons se soltarem, digamos assim, ou você aquece ao ponto da substância virar líquida, tá bom? Também para os íons se soltarem, tá? Então, compostos iônicos só conduzem corrente elétrica quando estão fundidos ou em solução aquosa. E uma característica interessante, tá, pessoal? Não esqueçam que compostos iônicos eles não formam moléculas. Eu não tenho a molécula do cloreto de sódio. Eu não tenho a molécula, tá certo? Do cloreto de potássio, por exemplo. Então, compostos iônicos eles não formam moléculas, tá bom? Quando eu vou para os compostos moleculares, cuidado, tá? Compostos moleculares são aqueles onde os átomos se ligam por ligações covalentes, porém existem pequenas unidades que podem representar a substância como um todo, como por exemplo a água. Certo, galera? Então, o que é um composto molecular? É um composto formado por várias moléculazinhas, pequenas unidades que podem representar o meu composto como um todo. Perceba que o oxigênio e o hidrogênio, eles formam entre si uma ligação covalente. Só que entre duas unidades de água não existe ligação química, existe o que a gente chama de uma interação. Existe o que a gente chama de força intermolecular, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, compostos moleculares, o nome pode ser, enfim, posso falar uma coisa boba, mas são compostos que formam moléculas, que são essas pequenas unidadezinhas capazes de representar o meu composto. É como se fosse a água fosse formada por pequenas unidades de H2O espalhadas ao longo, tá certo, de um volume, tá bom? Compostos moleculares, galera, diferente dos compostos iônicos, eles têm baixos pontos de fusão e ebulição. Ou seja, você pode encontrar eles tanto no estado sólido alguns, como no estado líquido, como no estado gasoso, tá bom? Então, a gente não tem essa obrigatoriedade de um estado físico. Pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso, tá certo? Eles não conduzem nem corrente elétrica, nem calor. Então, composto molecular não conduz corrente elétrica de jeito nenhum, nem sólido, nem líquido, nem solução aquosa. E como eu falei para vocês, eles formam moléculas, eles formam essas pequenas unidades, certo? E por fim, compostos metálicos, tá, galera? A gente ouve falar muito dos metais, tem uma grande aplicação no dia a dia. Conduzem muito bem corrente elétrica, mas também conduzem muito bem calor, tá certo? Os dois, no estado sólido, no líquido, enfim, qualquer estado físico, eles conduzem bem, tanto eletricidade como calor. Eles são dúcteis e maleáveis. O que é maleável, galera? Maleável é uma propriedade do composto de formar finas lâminas, certo? Maleabilidade é a propriedade que um composto tem de formar finas lâminas, finas folhas, tá certo? E ductibilidade é a propriedade que uma substância tem de formar fios. Então, se você pegar um pedaço de metal, esticar, ele vai formar fios finos sem se romper, certo? Eles têm resistência à tração e ao impacto, tá certo, galera? Então, se você gerar uma força, dar uma energia para um metal, dificilmente ele vai quebrar a sua estrutura, diferente do composto iônico lá atrás. Você bater nele, ele quebra, certo? E compostos metálicos, eles apresentam aquele brilho metálico característico quando a substância está polida, certo? Então,
Cuidado, tá, galera? Existe também uma outra classe de compostos, tá certo? Que são os compostos covalentes, beleza? Cuidado para você não confundir, tá bom? Uma coisa é composto molecular, outra coisa é composto covalente. Em ambos você vai encontrar ligações covalentes, só que tem uma diferença sutil. Por exemplo, a água é um composto molecular, porque você tem moléculas de água. Tá vendo essas unidades aqui, essas bolinhas vermelha com branca? Essas unidadezinhas são moléculas de água. O azulzinho, desculpa, o vermelho está relacionado com oxigênio, certo? E o branquinho está relacionado com o hidrogênio. Então, como eu fiz no outro slide, ó, eu tenho aqui o H2O, onde a ligação que existe entre o oxigênio e o hidrogênio é uma ligação covalente. Só que se você olhar direitinho, entre uma unidadezinha dessa e outra, existe um tracejado, tá vendo? Esse tracejado, isso não é uma ligação, isso é o que a gente chama de uma interação. É uma força intermolecular, tá certo? Então, quando você tem um composto que tem várias unidades pequenas, dentro de cada unidade você tem ligações covalentes. Só que essas unidades, elas não se ligam, elas interagem entre si através de forças, a gente tem um composto molecular. Qual é a diferença para o composto covalente? Galera, no composto covalente, todos os átomos, certo? Se ligam a outro por ligações covalentes. Então, dentro de um composto covalente, só tem ligação covalente, não tem força intermolecular. Por exemplo, se você olhar direitinho aqui, ó, o oxigênio, ele se liga, desculpa, o oxigênio, na verdade, ele se liga a dois silícios. O silício se liga a três oxigênio. E silício a oxigênio, oxigênio se liga a silício, silício a oxigênio, por aí vai, de maneira que só existe aí dentro, só existe ligação covalente. Não existe molécula, não existe força intermolecular, tá bom? Então, quando só existir, sem exceção, ligação covalente, tá? E não existe nenhuma interação, nenhuma força intermolecular, a gente vai ter um composto covalente, tá, galera? A diferença é sutil, mas em termos de propriedades, nossa, você tem diferenças assim, absurdas. Um exemplo, a água tem um ponto de fusão igual a 0 graus. A sílica, que é a areia, já tem um ponto de fusão em torno de milhares de graus, 2.000, 3.000 graus. Então, só o fato de existir única e exclusivamente ligações covalentes na sílica faz com que as propriedades sejam completamente distintas, tá bom? Além da sílica, o que é que de composto covalente importante eu deveria saber? Eu deveria saber do diamante e do grafite, tá certo? Tanto no diamante como no grafite, os átomos de carbono eles se ligam covalentemente. A única diferença é a quantidade de ligações e a forma estrutural. No diamante, os carbonos eles se ligam tetraedricamente a 4 átomos de carbono. E no grafite, os carbonos só estão ligados a 3 átomos de carbono. Mas é tudo carbono, galera. Tanto diamante como grafite é tudo carbono, 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 carbono. Certo? Então são os melhores exemplos aí de compostos covalentes. Tá bom? Vamos lá, como eu falei para vocês, tá? Existe uma pequena diferença, tá, entre dureza e o que a gente chama de, que a gente utiliza, né, como tenacidade. Ah, eu gosto de falar muito esse exemplo porque a prova do Enem gosta muito às vezes de pegar alguns conceitos que no dia a dia a gente usa de maneira errada e coloca para você explicar o porquê está errado, né? Como assim? Por exemplo, dureza a gente utiliza no dia a dia relacionada a alguma coisa que não quebra, né? Quando você bate em alguma estrutura, bate na parede, bate na porta, sei lá, bate no metal e ele não quebra, a gente costuma dizer que ele é duro. Né? Nossa, aquela coisa é muito dura porque não quebrou. Só que na verdade essa resistência ao impacto, tá certo? A resistência à colisão, a gente não chama de dureza. Na verdade isso a gente chama de tenacidade. A dureza é a propriedade da matéria, né, de uma substância, relacionada à resistência ao risco, a riscar, tá certo? E a tenacidade é que é a resistência ao impacto, certo? O que é riscar, galera? Riscar é quando você arranca
pequenas camadas de átomos ou de estruturas de uma superfície. Quando você pega um pregozinho e passa, sei lá, na parede, o prego ele arranca pequenas partículazinhas lá da parede, do gesso da parede. Então eu digo que o prego está riscando a parede, tá certo? Outro exemplo, a gente sabe que, por exemplo, para cortar vidro, a gente utiliza algumas estruturazinhas, tá certo? Para fazer esse risco, né? Esse corte. Porque cortar vidro, na verdade, é riscar ele, arrancar várias camadazinhas do vidro até que você consiga quebrá-lo, tá certo? Algumas ferramentas de corte. E nessas ferramentas de corte aí que eu coloquei, ó, a ponta dela é uma pontazinha de diamante. Então, se você olhar aqui, ó, essa pontazinha que tem nessa lâmina de corte é de diamante. Por quê? O diamante, galera, é a estrutura mais dura que a gente conhece, tá certo? Então, o diamante risca tudo. Se você quiser riscar vidro, riscar um metal, riscar pedras, tá certo? A gente utiliza sempre o diamante, certo? Só que não quer dizer que o fato de alguma coisa ser dura quer dizer que ela não quebra. Por exemplo, o diamante ele é duro. Se você ele risca qualquer coisa. Agora o diamante ele não é tenaz. Se um diamante cair no chão, ele vai quebrar. Vê que interessante. Então, dureza não está diretamente relacionada com tenacidade. Pode ser que um composto seja duro e seja tenaz, certo? Mas não necessariamente isso tem que acontecer. O diamante, por exemplo, ele é duro, mas não é tenaz. Um relógio, tá certo? Que tem um vidro de diamante, ele não vai ser arranhado nunca. Mas se esse relógio cair e bater no chão, ele vai quebrar, tá bom? Então, cuidadozinho com essa diferença entre dureza e tenacidade, tá certo? Por exemplo, uma coisa interessante que a gente acaba falando, né? Quando você pega seu grafite, seu lápis, sabe aquela pontazinha de grafite, a gente diz que você vai riscar o papel, certo? Então a gente costuma dizer, né, que o lápis fica riscando o papel. Só que se você parar para pensar direitinho, eu sei que é estranho dizer, mas quando você passa o grafite no papel, camadas de grafite, elas são depositadas em cima do papel, certo? Então, o papel ele tem a propriedade de arrancar camadas de grafite, certo? Lá do lápis. Então, vê que estranho. O correto não é dizer que o grafite risca o papel, mas sim que o papel risca o grafite, certo? Então, essa ideia pode muito bem aparecer numa prova aí do Enem para vocês, pedindo para você explicar o porquê é estranho falar que o grafite risca o papel, tá? Certo, galera? Então, fica atento aí a essa ideia de dureza, tá bom? Dureza é resistência ao risco. Quem arranca camadas do outro está riscando o outro, certo? Se uma estrutura arranca camadas da outra, eu digo que essa estrutura ela é mais dura do que a outra, certo? Se o papel arranca camadas do grafite, eu digo que o papel é mais duro que o grafite. Se o diamante consegue arrancar camadas do vidro, eu digo que o diamante é mais duro do que o vidro, certo? Tenacidade é que é diferente. Tenacidade é o que vulgarmente a gente chama de quê? De dureza, né? A tenacidade é a resistência ao impacto. Então, compostos metálicos, cara, eles apresentam uma tenacidade alta. Faz o teste, pega um composto metálico, uma lata, qualquer coisa. Você der impacto, ele vai amassar, ele vai dobrar, ele vai deformar a sua estrutura, mas ele nunca vai romper a sua estrutura. Então, metais, eles apresentam uma tenacidade bem elevada, característica desses metais. Compostos iônicos, por exemplo, eles não são muito tenazes. Se você pega uma cerâmica, por exemplo, um pedaço de telha, né? Você gerar um impacto nessa telha, essa telha ela vai quebrar. A telha ela apresenta estruturas onde a gente encontra ligações iônicas, tá bom? Então, compostos iônicos eles não apresentam uma alta tenacidade. Já os metais, sim. E, por exemplo, como é que a gente olha para as ligações iônicas e metálicas e tenta explicar o porquê do metal ser tenaz e um composto iônico ele não ser tenaz? Porque quando eu pego uma telha, bato nela, ela quebra. Quando eu bato numa lata, por exemplo, ela não quebra. Vê que interessante. Eu costumo dizer que isso é o ápice dessa aula, né? Você
usar o conhecimento de ligações químicas para explicar propriedades da substância, que é isso que o Enem vai pedir para você. Vê só, se eu pegar aqui um composto iônico, galera, o composto iônico ele é feito de ligações iônicas, né, óbvio. Então a gente tem íons positivos e negativos um do lado do outro sendo atraídos. Imagina que eu chego aqui e dou uma pancada no composto iônico. Quando eu dou uma pancada, uma fileira de íons, ela desce, tá certo? Em relação às demais fileiras. Quando essa fileira de íons se desloca, perceba que íons de cargas iguais, eles ficam um do lado do outro. Íons de cargas iguais, eles fazem o quê? Eles se repelem, tá certo? E aí, ao haver essa repulsão, a estrutura se quebra, se parte, tá certo? Então, quando você bate no composto iônico, os íons de carga iguais ficam na mesma posição, desculpa, ficam do lado do outro, e aí gera uma forte repulsão e a estrutura quebra. O que não acontece, por exemplo, com composto metálico. Vê só que interessante. Você tem aqui um composto metálico, certo? Usando a ideia lá do mar de elétrons, vários cátions metálicos com um bocado de elétron ao redor. Se você der uma pancada no metal, essa fileira de cátions vai se deslocar. Mas, galera, se ela se deslocar para cima ou para baixo, perceba que a estrutura vai ficar exatamente do mesmo jeito, como compostos, desculpa, cátions metálicos, né, cátions positivos, ao redor de vários outros elétrons. Então, não tem por que essa estrutura colapsar e se quebrar. É por isso que os compostos metálicos eles são resistentes a esse impacto, tá? Então, compostos iônicos, eles quebram quando você bate, compostos metálicos não, tá? Eu posso dizer assim que compostos iônicos não têm uma alta tenacidade e compostos metálicos apresentam essa alta tenacidade, tá, galera? Então, isso aí foi só um exemplozinho de como as ligações químicas podem ser utilizadas para explicar propriedades desses compostos. Massa, galera? Então, essa daí foi mais uma aulinha da gente, tá? Eu costumo dizer que essa aula de agora e essas próximas 3 aulas, né, elas são a base, tá certo, de, poxa, praticamente a grande maioria dos assuntos que caem na química do Enem, tá certo? Então a gente vai estudar ligações químicas, a gente vai estudar geometria molecular, a gente vai estudar forças intermoleculares. Aí, galera, quando você pega forças intermoleculares, a gente utiliza bastante, tá, em química para explicar várias e várias coisas. E aí, quando junta com química orgânica mesmo, aí dá, sei lá, 80% da prova do Enem da gente, tá certo, galera? Então, fica aí mais uma aulinha para vocês, tá? Ah, daqui a pouquinho eu mando um videozinho sobre as resoluções, tá? Das fichas, dos exercícios de fixação, mas fazendo aí o exercício de fixação, já pode meter brasa aí nos exercícios de casa e treinar aí sobre essas ligações, que nas próximas aulas a gente vai usar essas ideias aí de ligações para aprender coisinhas bem mais interessantes e bem mais úteis para a gente. Tá certo, galera? Valeu aí, brigadão a todos, beijão para vocês, até mais.